Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um programa Lully by Fabrilis. Eu sou a arquiteta Lully e no programa de hoje eu vou trazer para vocês mitos e verdades sobre esse universo que é a arquitetura. Vamos lá? Na história, a essência do feito à mão. Na gestão, métodos e processos da indústria moderna. Aqui na unidade de Alphaville da Fabrilis, você vai encontrar 1.500 metros quadrados de muita elegância. E vai poder escolher seu quarto, sua cozinha, sua sala de estar, sua sala de jantar, sua adega e muito mais. Olá, pessoal! Hoje estamos aqui para mais um programa Lully by Fabrilis. Eu trouxe hoje a arquiteta Valéria Albuquerque para a gente conversar, bater um papo sobre arquitetura e trazer para vocês cada vez mais informação. Seja bem-vinda, Vá! Ai, Lully, obrigada pelo convite. Estou bem feliz de estar aqui conversando sobre arquitetura, que é um tema que eu amo e vivo todo dia, né? A gente gosta tanto, né? Obrigada a você pela sua disponibilidade. Me conta um pouquinho como que você foi parar, né, nessa profissão, quais são os seus maiores gostos, o que você faz? Lully, eu me formei em 2001, apesar de não parecer, Que massa! mas eu já tenho alguns bons 20 e tantos anos aí de profissão. Sempre trabalhei com arquitetura, era uma profissão que realmente foi minha primeira escolha e até agora eu amo trabalhar. Já fiz muito arquitetura comercial, então eu trabalhei com expansão de empresa em multinacionais, já trabalhei no Brasil e fora do Brasil, fazendo a expansão de empresas muito conhecidas de vocês, inclusive. Que bacana! E hoje eu estou mais no mercado residencial mesmo e alguma coisa comercial. E estou amando, assim, é uma mudança de carreira sem mudar de carreira, porque eu continuo fazendo projetos, obras, gerenciamento e agora para numa outra escala. Sim, realmente. Eu acho que é legal a gente até compartilhar aqui com o público que existe uma grande diferença, né? Na verdade, a arquitetura ela tem diversos ramos que a gente pode tomar e existe uma grande diferença com relação aos prazos, ao funcionamento de uma obra residencial, de uma obra comercial ou corporativa, né? Inclusive, pensando nesse ritmo, a obra residencial ela costuma ser muito mais pensada, com cuidado, tudo. Já o comercial e o corporativo, a gente tem que ser rápido, a gente está falando de dinheiro, né? A gente está falando de uma pressa ali dos investidores e normalmente as obras funcionam de madrugada, então o ritmo é totalmente diferente. E me diz por que você tomou essa decisão de fazer essa troca diária? Eu fiquei 16 anos no mercado corporativo e trabalhando muito, principalmente no varejo. O varejo é um local realmente que quem conhece de varejo sabe que a gente sua sangue mesmo, é bem intenso. E com o tempo, eu já tinha 16 anos disso, aconteceram muitas coisas na minha vida pessoal. Eu mudei de cidade, eu estou morando em Alphaville e tomei essa decisão, assim, realmente convergiu, assim, muitas coisas aconteceram e naturalmente essa decisão aconteceu. O meu escritório, ele abriu de tantos meus amigos mesmos das empresas falarem, faz esse pra mim, faz esse apartamento, essa casa. Então, naturalmente, ele se consolidou. Que massa. E eu tô amando, assim, é um outro público, tem outros pilares que a gente presta mais atenção, mas o conjunto de estrutura, né, todos os pilares que regem a arquitetura, eles estão em todos os projetos. Sim. Alguns a gente coloca mais foco no comercial, outros mais foco no residencial, mas sempre a ideia é entregar algo que realmente o cliente se encante e é ali que ele quer estar ou trabalhando ou morando. Que legal, Val. E qual que é a sua maior dificuldade nessa troca? O que você sentiu de diferente mesmo? Olha, se eu disser que eu tô amando essa mudança, mas o que eu senti poucas dificuldades, porque como eu fazia assim coisas muito grandes, 16 mil metros quadrados, 20 mil metros quadrados, hoje eu faço 300, 400, Uma escala muito escala muito né? menor. Então eu vou falar que eu
que é até mais tranquilo. Sim. Os prazos, por mais importante que seja também, a família quer mudar, tá ansiosa, é o sonho da vida, também são prazos diferentes de um prazo de um varejo. Então isso também facilita, tal. Então eu vou dizer que dificuldade mesmo é o contrário, assim, eu achei que facilitou. Ah, que bom, que bom. Eu mesma, né, sempre fui do residencial. Eu comecei no residencial, às vezes eu pego alguns corporativos, alguns comerciais. O que eu sinto, assim, de diferente, né, de um pro outro, é que quando a gente fala de residencial, a gente acaba não conseguindo usar tanto a criatividade num sentido de coisas diferentes. Quando a gente vai para um comercial, a gente pode usar mais cores, né, porque não tem aquela questão de enjoar. A ideia ali é, de fato, chamar cliente, chamar a atenção do consumidor. Então, isso é uma grande diferença que eu vejo entre um lado e o outro, sim. né? Tem o ciclo de vida também no comercial, né? Normalmente eles têm um tempo para aquela decoração, para aquele ambiente. Sim. Diferente do residencial, que normalmente a família está fazendo um grande investimento, às vezes um investimento de uma vida toda. E é verdade, quer, né? E pensa em viver para sempre na casa, né? Na casa. Sim, então essa Exatamente. diferença é bem importante mesmo. Além disso, acho que também é legal a gente falar que quando a gente escolhe alguns ambientes na casa pra gente usar, normalmente eu, né, como profissional, costumo indicar lavabo ou quarto de uma criança, algo que ou você não frequente muito como morador, né, pra não ter essa questão de enjoar, ou então um quarto de criança, que é algo que você vai fazer, né, com uma frequência um pouco maior, dar uma reformada no futuro, tudo. Agora, um ponto que eu acho muito interessante é a questão do uso dessas cores, dessa diversificação, na questão do projeto comercial, como em grandes franquias, né? A gente tem aí, por exemplo, McDonald's são todos padronizados, Starbucks são todos padronizados. Queria saber como que funciona essa questão no mercado. Lúlia, eu posso falar muito bem da Starbucks, que eu participei de todo o processo aí de padronização e implantação no Brasil. Que legal. Né? Desde aí de quando voltou para a Starbucks Corporation, eu entrei com o grupo de expansão e eu era a head de expansão na época, né? E lá é exatamente isso, assim, quando a gente padroniza um ambiente para grandes expansões de grandes franquias, a gente tem que entender que não a loja, a empresa não vende só o produto core, por exemplo. Vamos falar de Starbucks. Não vende só café, muffin. Ela vende design, vende arquitetura, vende padrão. Legal. Vamos supor, eu vou fazer uma pergunta, provavelmente você vai concordar comigo. Vamos lá. Quando você está fora do Brasil, em lugares muito estranhos, sei lá, viajou para a China, viajou para um lugar que você não tem tanta intimidade com cardápio, com comida. Normalmente é uma Starbucks que você pensa em ir de primeira. Realmente, a gente procura o que pra gente é mais familiar, né? Não é? E isso é arquitetura, design padrão. Então, a arquitetura, ela tá em todos os lugares. Sim. Desde a escolha do papel de parede, do lavabo, até influenciar o chinês ou a pessoa que está na China querendo buscar arquitetura inconscientemente como conforto. Que máximo, diferente, né? Eu acho que muitas das pessoas nem sabem de toda essa questão que existe por trás. É, na verdade, todo um estudo, né, inclusive neurológico, que a gente sempre busca essa questão desses padrões. Acho que, de certa forma, a gente fica confortável, né, em um local que a gente reconhece, que a gente sabe que é um pouco mais familiar, né, mesmo que seja em outro país, mesmo que seja diferente, quem sabe, né? Mas a gente encontra ali uma segurança. Sim, e por isso que é tão importante a arquitetura, porque você pode não perceber, mas a arquitetura, ela está transformando a sua experiência em qualquer lugar, né? Sim, sim. Não, realmente. E agora me diz uma coisa, até uma curiosidade. Mesmo sendo todos, de certa forma, padronizados, como que funciona a questão dessas diferenças culturais mesmo? Existe algum ponto que seja diferente ou de fato é tudo bem padronizado, todas as cores bem colocadas, todos os materiais? Como que funciona essa questão? Não, existe regionalismo. Toda empresa multinacional que quer abrir em muitos lugares do mundo precisa ter um regionalismo. Tá. Logo que a gente abriu aqui, por exemplo, a Starbucks, a gente não tinha brigadeiro e não tinha pão de queijo. E o brasileiro gosta de tomar, e não tinha um cafezinho. Que é o tinha só o principal. café. Então você imagina você ir num café e não ter o cafezinho e o pão de queijo. Então uma das primeiras coisas que a gente fez foi buscar nacionalizar os produtos de venda para o brasileiro se sentir mais em casa. E na sequência, isso eu participei muito a fundo, foi nacionalizar também os nossos materiais. Porque imagina também bacana. uma manutenção de algo que não vende no país que está inserida a loja. Então, Sim. toda a parte de material a gente nacionaliza. Então, eventualmente,
Aquele país tem madeiras mais icônicas, então é nessa. O conceito, Legal. ele fica padrão, porém os materiais, eles podem ser nacionalizados. Dá para diversificar um pouco. Isso. Agora, voltando um pouco para essa questão da sua troca, né, pro residencial, queria abordar um assunto que, inclusive, é um desafio. Eu separei, na verdade, abri uma caixinha de perguntas no meu Instagram para que vocês me mandassem, né, mitos e verdades sobre a arquitetura, sobre a decoração, sobre todo esse mundo, né, sobre todo esse universo. Vamos lá. Então, no segundo bloco, a ideia é a gente trazer algumas dessas informações e debater de uma forma bacana, trazendo o seu ponto de vista, né, e o meu, para que a gente chegue num consenso, se é mito ou se é verdade. Pessoal, muito obrigada por estarem conosco até aqui. Aguardo vocês daqui a alguns minutinhos. As cozinhas clássicas, também chamadas de provençais, alinham elegância e praticidade num lindo design. Mas, para quem gosta de cozinhar, as cozinhas de ilha fazem sucesso. Val, e até voltando para o que a gente estava falando no primeiro bloco, sobre a diferença de uma arquitetura residencial para uma arquitetura corporativa ou comercial, a gente precisa, né, saber identificar muito mais as necessidades e os usos do cliente do que quando a gente fala de um contexto mais geral como é o comercial, né? Sim, e assim, tem escuta, né? Eu acho que o melhor projeto é aquele que se adapta melhor para aquela família. Concordo. E a gente trazer o que está em alta, o que é moderno, tal, porque às vezes ela também não conhece e quando conhece se apaixona, que legal, tal. Realmente. Então, eu acho que um poder de escuta é um skill bem importante para os arquitetos. O briefing, eu sempre digo, o briefing inicial do projeto, ele é a parte mais importante, porque é a partir dele que a gente vai saber como guiar o projeto, né? Com relação a cores, com relação a tamanho dos espaços, se é uma família que recebe muitos amigos ou não, ou, por exemplo, se é uma família que tem cadeirantes ou bebê, que a gente sabe que a circulação ali entre um móvel e outra precisa ser uma circulação maior. Então, o briefing eu vejo ele como essencial. Essencial. E quando você me falou sobre a arquitetura comercial e a residencial, eu acho que o que me trouxe muito foi esse poder de escuta de diversos ambientes, culturas, pessoas, áreas. Então isso faz com que eu consiga entender que realmente tem uma multiplicidade de vontades, desejos, conhecimentos, expectativas dentro de uma família. Realmente. Né? E eu acho que é muito bacana também a gente ver como cada família é de um jeito. Sim. É muito legal. Cada projeto a família inteira em casa. Vai ter família que não, só come eu e meu marido. Então tudo isso vai guiando a gente. Foi como você disse, né? Cada projeto é único. É único e é uma delícia, né? Cada entrega de projeto, assim, eu me emociono em todos, porque eu acho que eles são únicos, a família se encontra ali, a gente cria lares, né? Porque a gente recebe da construtoras piso, chão, parede, e a gente transforma isso num lar. A gente tem que trazer a personalidade da família, Pra mim isso não tem preço. Pra mim também não, é uma realização mesmo pra gente como profissional e pro cliente, né, como uma fase da vida ali que ele tá avançando. Sim. Vamos pra próxima. Não misturar cores e texturas. É mito ou é verdade? Misturar texturas e cores, eu acho que você dá movimento pra arquitetura, né? Com certeza. Eu entendo quando ela pergunta, não devemos, porque se for bem escolhida, se as texturas e as cores forem bem escolhidas, harmoniosas, ela só tem a favorecer o ambiente. E também, se forem mal escolhidas, acaba desvalorizando o ambiente. Uma linguagem que não é ali. Não né? Então, eu acho que pode ter um pouco a ver nessa pergunta. E aí, eu até olhei aqui, separei umas texturas. Vamos ver? E eu até dei uma olhada aqui também, viu, nessa estante, que inclusive está muito bonita, que tem texturas, materiais e cores. Então, além das texturas e cores, aqui também a gente tem
um acréscimo de materiais. Então a gente vê o elemento de madeira, a gente vê o elemento em laca, cores diferentes, a gente vê o quartzo, a gente vê o vidro. Então tem um elemento... uma composição, né? Não é um elemento ou uma textura que você vai colocar no espaço que vai pesar, mas sim a composição. A composição. Até por isso é legal, a gente vê a gente sempre faz, né, como profissional, 3D, para que o cliente veja como que vai ficar o resultado final dessa composição. Exatamente. Vamos falar sobre esses daqui que a gente separou? Por exemplo, aqui a gente está falando de madeira natural, de uma folha lâmina natural, né? Ela foi extraída. Com bastante textura. Textura, ela tem a personalidade, né? Tem cor. Tem cor, ela é forte. Né? Aqui a gente tem, também um MDF, mas você vê que ele tem os veios, buscando aí uma textura de pedra, ou seja, madeira com veio, um tipo de veio, pedra com um tipo de veio de pedra, mais algo liso. Olha que composição linda. Consegue uma composição muito legal e fica um ambiente muito sofisticado, né? A gente tem que saber usar, tem que tomar cuidado, sim, claro. Mas o principal é a gente pensando em soluções que a gente possa trazer, sim, essa mistura, mas de uma forma elegante. Mas, na minha opinião, todo projeto precisa ter essa mistura. Esse movimento. Exatamente. Concordo. E de texturas, né? Toque. Isso daí é a vida, né? A vida é cheia de sentidos. Sim. Visual, toque, né? Até porque a gente também não conseguiria manter tudo no mesmo padrão, né? Acho legal a gente falar sobre isso também. Então, por exemplo, às vezes você vai comprar sua mesa de jantar num lugar diferente que você fez seus armários. Se você fica tentando misturar sempre o mesmo padrão da madeira, o mesmo padrão, talvez você nem consiga por conta de diferentes fornecedores mesmo, ou a própria lâmina natural da madeira, ela é um material natural, né, como eu disse. Então, uma vem diferente da outra e essa que é a graça, a gente precisa saber usar isso, né? E Luli, puxo até um gancho da arquitetura hoje, né? O que a gente viu em Milão? A gente viu materiais naturais. Isso está muito em alta. Tem esse movimento. Tem esse movimento. Né? E o material natural, ele é um diferente do outro. Pelo próprio conceito, ele é natural, né? Sim. Então, super aprovado aí uma mistura de texturas e cores e materiais. Tem razão. Então vamos para a próxima. Planejados, é tudo a mesma coisa? Boa pergunta. Essa é uma pergunta muito boa, porque até mesmo a gente, quando a gente vai fazer uma escolha de lojas para planejados, tal, eu me preocupo muito em duas coisas importantes. Primeiro, a qualidade, obviamente, né, o serviço, a entrega, tal. E segundo, quanto ele consegue me atender o meu projeto. Sim, eu também. Então, se aquele planejado que é modular, que não, se o meu projeto tem 1,53, ele só vai me atender 1,50, é um fator de decisão se eu vou seguir ou não. Já entra umas molduras, né, alguns diferenciais que às vezes a gente não estava colocando no projeto e acaba descaracterizando. Mas eu entendo a pergunta dela porque antigamente os planejados eram meio iguais. Hoje não. Hoje você entra numa loja de planejado com um projeto de arquitetura e o céu é o limite. Você faz o que você quiser. E ainda tem lojas que a gente consegue misturar os materiais. Não só o MDF, como eles também entregam pra gente o vidro, a pedra, a serralheria. Como, por exemplo, a Fabrílis. Na própria fábrica da Fabrílis, você visitou, a gente foi, né, juntas. Na própria fábrica da Fabrílis, a gente tem a área que cuida da tapeçaria, caso você queira fazer uma cabeceira estofada. A parte que vai cuidar do vidro das estantes que a gente tá fazendo, do metal, se a gente quer uma prateleira, né, que seja metálica. Então é legal porque a gente consegue compatibilizar tudo isso em um único lugar. Isso. Agora, antes da gente ir pras próximas, a gente vai entrar numa pausa e eu aguardo vocês daqui a pouquinho pra gente retornar e retomar esse assunto que tá tão bacana. Todos os móveis aqui da Fabrílis são de fabricação própria e a história da marca começou em 2012, em uma fábrica que está até hoje em Jundiaí, no interior do estado de São Paulo. A Fabrílis é referência na produção e execução de mobiliário de alto acabamento e exclusividade que harmoniza o processo artesanal com o tecnológico.
Parque Fabril de tecnologia avançada segue inovando a fim de proporcionar beleza e elegância em toda a linha de produtos, desenvolvidos com um design único que alinha sofisticação a uma grande variedade de materiais nobres e mão de obra especializada. A Fabrilis conta com um alto padrão no acompanhamento de todas as etapas produtivas, definidas por processos consistentes desde a concepção dos espaços à instalação, visando sempre exceder as expectativas quanto à extrema qualidade do produto e dos serviços que disponibiliza, elevando assim a marca a lugar de destaque no segmento da alta decoração. Pessoal, estamos de volta com o nosso terceiro bloco. Vamos retomar o nosso assunto, né, dos blocos anteriores com a nossa brincadeira de mitos e verdades sobre arquitetura. A próxima que vocês me mandaram no meu Instagram é a seguinte. O pessoal quer saber se a parte de planejados, armários, tudo isso deve ser o último item a ser contratado numa obra. Se isso é mito ou se isso é verdade. E eu já digo logo de cara que isso é um mito. Qual que é a ideia, né? A ideia é que a gente tem que ter tudo muito bem compatibilizado para que a sua obra não atrase. Isso, aí vai fazer a medição fina, que é super importante, que é um marco dentro do cronograma que não pode deixar de ser feito. De jeito nenhum. Então tá lá com acabamento, com piso, com forro, então faz essa medição fina. A empresa já tem o material pré-comprado, então a medição é mais para fazer os recortes, os últimos recortes, e depois, no tempo combinado, eles vão lá e instalam. Sim. Então, é mito, não é para, assim, não pode ser mesmo o último, porque ele tem esse lead time de entrega, e então tem um tempo para isso ser feito. Com o gerenciamento, isso você consegue Flui, né? identificar o momento certo da compra. E o legal é que a gente consegue também compatibilizar outros acontecimentos da obra enquanto, né, a produção está acontecendo. O que eu acho bacana da gente trazer? Existe sim essa medição fina, né, conforme a Val falou. Apesar de nós, profissionais, já termos ido na casa, no apartamento, tirado as nossas medidas e feito o projeto em cima de medidas reais, claro, é muito importante que a empresa de planejados faça confirme de fato, né, todas essas medidas. Porque imagina, você chega lá na hora da finalização e ficou faltando 2 centímetros para o armário encostar no teto. E arquiteto olha 2 centímetros, viu? A gente é bem E o cliente acho que ia ficar bravo com a gente pro resto da vida, porque ele nunca ia conseguir limpar aquela brechinha, não é? Então é muito importante que exista, né, essa questão da conferência de medidas. E a partir de quando o pessoal da Fabrilis faz essa medida técnica fina, para começar, né, essa produção, aí já está correndo o prazo. Nesse meio tempo, a gente consegue ir seguindo com outros fatores da obra que não interferem, como, por exemplo, uma pintura, instalação de alguma luminária, né? Mas lembrando que é sempre legal a gente ter tudo isso muito bem compatibilizado. E é legal vocês terem um profissional também para que possa alertar vocês e guiá-los de acordo com os prazos, né? Quais são as ideias, fluxo de caixa e por aí vai. Exatamente, o tempo certo para a coisa certa, né? Exatamente isso, exatamente isso. Então vamos para a próxima pergunta. Vamos lá. Luz fria deve ser usada em ambientes como cozinha, lavanderia, closet ou qualquer outro espaço interno da casa? Bom, polêmico, né? Esse assunto é polêmico, né? Luz fria, luz branca, né? É uma temperatura que está a 6.500 kelvins, e luz quente é a luz amarela, que está lá a 2.700, 3.000. Que acho que é legal a gente trazer aqui pro público, né? Que é a partir disso que a gente sabe a temperatura da lâmpada. Se ela é uma luz mais quente, mais amarela, ou uma luz mais branca, mais fria. Conforme a gente vai aumentando, né, esse grau de escala kelvins, a gente vai deixando cada vez ela mais fria. Então, quando a gente fala 2.700, 3.000 kelvins, a gente está falando de uma luz com uma temperatura um pouco mais amarelada, né, que traz desconforto visual. Hoje em dia existem diversos estudos que comprovam isso cientificamente. E quando a gente já vai indo para 4.000, 6.000 kelvins, a gente fala daquela tonalidade branca,
da luz. E trazendo isso para o espaço residencial, queria saber a sua opinião. Luli, lá no escritório a gente usa 4 fatores para decidir a compra de uma simples lâmpada. Eu brinco, falo que é para comprar uma simples lâmpada, mas a gente coloca 4 fatores que geram uma matemática e eu falo, fica tranquilo que a gente faz essa matemática, o importante é você entrar no lugar e se sentir confortável. Se sentir confortável. Então, para chegar numa resposta assim, falando bem rapidamente, Lu, a gente usa o fluxo luminoso, que são os lumens. Sim. Então, quanto de luz que eu tenho que ter naquele ambiente. Espaço. Então, cozinha é um lugar que eu tenho que ter mais, eu sei que eu tenho que ter um lumens mais forte. Que acho que entra nessa questão também um mito que o pessoal está acostumado. Normalmente é muito colocado que a iluminação mais amarelada, ela é uma iluminação que não ilumina tanto. O que diz com relação ao grau de luminância é a questão de lumens, não a questão da tonalidade, né? Perfeito. E aí, depois a gente coloca o índice de reprodução da cor. Então, é um ambiente de arte, é um ambiente que você precisa ver exatamente a cor refletida, como se fosse a luz do sol. Então, tem que ser esse índice tem que ser alto. Então, é o segundo. Acima de 90, acho legal Acima de 90, isso. Ver praticamente a cor assim como tivesse o sol mesmo. Do jeito que ela é. Né? Porque também existe esse outro ponto que o pessoal fala, não, mas a tonalidade da luz amarela deixa o espaço mais amarelado, não deixa você ver direito a cor dos alimentos. Isso é um mito. É um mito quando a escolha dentro desses outros fatores, elas não estão colocadas em jogo, você pode escolher a cor errada, pode escolher a luz errada. Sim. Mas quando a gente fala de lumens, de RC, de potência elétrica, porque é importante, né? Isso vai no final do mês, vai na conta, né? Então a gente precisa saber quantos watts ali a gente está gastando. E temperatura de cor, eu acho que a gente é muito assertivo na escolha de uma simples lâmpada. Mas tem uma matemática. Então, eu ouço muito assim, luz branca ilumina mais, luz amarela ilumina menos. Mito, totalmente. Mito. Tá, mito. E entra também um segundo ponto, que quando a gente trabalha, como eu falei, né, hoje em dia existem diversos estudos que comprovam que a iluminação mais amarela, ela é mais confortável, né? Ela replica basicamente a tonalidade que a gente tem natural, que seria a do sol, do dia, né? Ela se aproxima muito mais da realidade. A luz branca, ela até diz com relação ao tempo de permanência no espaço. Então, se você está trabalhando um ambiente com luz branca, principalmente escritório, eu vejo muita gente usando luz branca no escritório porque fala que precisa ter mais atenção, tudo. Você está fazendo com que você não queira ficar naquele espaço, né? Fadiga visual, dor de cabeça. De repente, coloca luz branca num quarto, você está com insônia e não sabe por quê. Porque a arquitetura, ela mexe na nossa vida. E bem como você falou, perfeito. A luz amarela, ela diz para o nosso corpo um pouco do ciclo do sol. Então a gente entende que naquele momento a gente coloca num lugar, a gente quer o pôr do sol, 2700, com um fluxo luminoso tanto, tal. Mais baixo, né? Uma luz um pouco mais ambiente. Mais baixa. A gente quer o meio-dia, a gente aumenta um pouco desses fatores e a gente vai brincando para você naturalmente sentindo conforto no ambiente e poder ficar por horas lá. E também é bacana a gente relembrar que outro fator muito importante, além de todas essas características técnicas, né, que tem uma luminária, também é muito importante a gente colocar que existem vários tipos de lâmpada, vários tipos de luminária em si, né, que a gente vai encaixando uma com a outra para conseguir o resultado final que a gente quer. Então a gente consegue ter, por exemplo, luminárias que têm um perfil de acrílico que deixam essa iluminação mais difusa, uma iluminação mais geral. E nesse caso, indifere se ela é branca ou se ela é amarela, né? A gente leva em consideração esses outros fatores como você posicionou e a gente leva em consideração também o tipo da luminária que vai causar essa iluminação mais difusa, mais aberta. Diferente, por exemplo, de algumas lâmpadas de foco que criam ali uma sombra, né? Criam um ambiente um pouco mais cenográfico. Então também é muito importante tomar cuidado com essa questão. É uma delícia, né? Dá pra brincar aí de iluminação de todos os jeitos. É um mundo. Eu acho que é um universo. Desafio, sabia? É um universo. Eu adoro. E eu acho que a iluminação, ela traz a característica, ela traz os sentimentos, né? Se a gente vai se sentir confortável, se a gente não vai, ou como eu falei, tempo de permanência, se é um local que você não quer muito que as pessoas fiquem, coloca lá a luz branca e ainda se escolher a luminária certa para isso... Não fica mesmo. Não fica mesmo, vira corredor de hospital. Né? Então é isso, pessoal. Val, muito obrigada pela sua presença, por ter disponibilizado seu tempo para vir nesse bate-papo. Ai, Luli, eu que agradeço. Muito obrigada mesmo. Eu vou deixar meu Insta também pro pessoal. Me segue lá no @arquivaleria.albuquerque no Instagram.
E sigam também Fabrilis Alphaville. A Fabrilis está aqui na Alameda Araguaia, número 600. Está disponível para vocês virem visitar, conhecer, entender um pouco mais desses diferenciais, né, que a gente traz aqui. Sigam também no Instagram o Alpha Channel e eu, Arquiteta Luli. Obrigada, pessoal. Aguardo vocês no próximo programa. Na história, a essência do feito à mão. Na gestão, métodos e processos da indústria moderna. Aqui na unidade de Alphaville da Fabrilis, você vai encontrar 1.500 metros quadrados de muita elegância. E vai poder escolher seu quarto, sua cozinha, sua sala de estar, sua sala de jantar, sua adega e muito mais.